Todo país que tem como um governo autoritário, uma das coisas que ele sempre implementa são ações em nome de uma boa convivência, sempre com um discurso contra o ódio, contra, né, o extremismo. Mas na prática, gente, é o oposto. A pior forma de se viver é quando as pessoas são rotuladas. É quando elas têm, né, alguém que diz assim: o que você está dizendo é isso, o que você está dizendo é aquilo. Por exemplo, olha o título da matéria aqui, olha só. Governo Lula lança site para dedurar discurso de ódio nas redes sociais. A pergunta que eu faço para você: o que é um discurso de ódio? O que é um discurso de ódio? Por exemplo, eu já trouxe matérias aqui falando, né, do governo Lula e dos erros do governo Lula. E já foi taxado como discurso de ódio, porque eu sou contrário. Eu fui contrário a uma ação, então foi taxado como discurso de ódio, porque eu fui contra. É engraçado que na matéria eu não xinguei, não me alterei, mas falei a minha posição em relação àquilo. Por exemplo, agora, vamos pegar essa PL aí do aborto, né? Vocês sabem aí, da criança lá. Você ser contra ela e você criticar ela é um discurso de ódio. Você entendeu? Você está sendo contra a liberdade da mulher de decidir o que ela faz com o corpo. Então, assim, é um discurso de ódio. Você não tem escolha. Ou você concorda para ser um discurso bonzinho, ou, se você discorda, é um discurso de ódio. Não é opinião. Não é opinião. A gente vive num país em que as pessoas estão sendo proibidas de se expressar, de dizer o que pensa, ou pelo menos desde que seja de um lado, né? Se você tá de um lado, você pode dizer o que você pensa, pode dizer o que você quiser, não tem problema, que aí é contra, mas se você tá do outro lado, não, aí, meu amigo, adeus Amélia, não pode, porque esse é o melhor jeito de você controlar a opinião da sociedade. Como é que você impede que as mazelas de um governo venham a público? Controlando a informação, o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então, se você rotula tudo aquilo que é contra o governo como discurso de ódio, aquilo ali não pode ser mais publicado. Então, as pessoas vão só ver aquilo que é bom. Ou, quando não há o que é bom, vão ver o que o governo quer que você ache que está acontecendo que é bom. Então, é isso que a gente tá... E sem contar que aqui, nessa questão, o governo está criando uma plataforma. O governo está criando uma plataforma para jogar pessoas contra pessoas. A gente vai sair do debate político, gente, para um confronto político. É o que vai acontecer no Brasil. Aquela coisa da gente debater, da gente bater aquele papo, de se alterar muitas vezes até numa discussão política, isso não vai mais poder acontecer. Não vai mais poder acontecer. Você entrar numa rede social e começar a debater com uma pessoa, dependendo do que você falar, não é o tom ou o teor, mas é o que você fala, é a opinião que você expressar, pode ser considerado como um discurso de ódio. Você é denunciado, vai lá. Você pega na Venezuela, gente, agora, a eleição, né? Você tem mais de 10 opositores presos porque são tratados como traidores da democracia da Venezuela. Por quê? Porque são todos nomes que se sobrepõem ao nome de Maduro nas eleições. Todos eles têm grandes chances de ganhar do atual presidente da Venezuela. Então foram taxados, porque são discursos contrários. Estão presos. Alguns estão exilados, fugiram. É isso aqui, foi dessa maneira que começou lá. Aos poucos. Uma plataforma aqui, uma secretaria da verdade ali. A ideia era proteger, criar um ambiente educado. A ideia era criar um ambiente sadio nas redes sociais ou talvez na comunidade. E quando as pessoas se deram conta da situação, já era. Elas não podem mais expressar, elas não podem mais falar, é o politicamente correto ao absurdo do extremo.
E a gente toca o barco pra frente sem poder mais. E aí estamos de mãos atadas. Gente, um governo que cria uma plataforma para uma pessoa denunciar a outra, usando como base extremismo e discurso de ódio, é um governo que quer jogar as pessoas uma contra as outras, criar um conflito civil entre a sociedade, colocar eles para brigarem entre si, enquanto o governo vai dominando tudo. A opinião vai ser deixada de lado. Vai chegar uma hora no Brasil que a opinião não vai ser permitida, porque a sua opinião é contrária aos interesses ou à vontade de um grupo. E aí eu pergunto pra você, vamos esperar acontecer isso? O Brasil vai esperar perder de fato a liberdade? É incrível como a gente tá vendo o atual governo, que acusou tanto o governo passado de autoritarismo, de cerceamento, de tirar direitos das pessoas, fazendo exatamente o que ele acusou o governo Bolsonaro de fazer, e ninguém fala nada. E a gente vê aí plataformas de esquerda, a gente vê a mídia tradicional apoiando isso aqui. As plataformas de esquerda apoiam, por quê? Porque eles querem a liberdade de dizer o que querem dizer, né? E continuarem tendo muitos seguidores e ganhando muito dinheiro nas redes sociais. Não pensem que essa galerinha tá ali porque eles defendem uma... Não, é porque aquilo ali rende dinheiro pra eles. Então falar bem do atual governo tem relevância, cresce o número de inscritos, visualizações, vai-se embora aquela... E aí as plataformas divulgam, espalham mais, dão mais ênfase pra eles. Então é dinheiro. A mídia tradicional, o que eles querem? O controle da verdade. Você pega as emissoras de antigamente, as emissoras estão perdendo espaço na mídia. Por quê? Porque hoje você tem na rede social as plataformas que trazem a notícia em tempo real. O fato acontece. Quando o cara vem divulgar no jornal a matéria com o viés... Já saiu na rede social, todo mundo já sabe a verdade, não tem nem como mais... Eles perderam o monopólio da verdade. Ou de dizer o que é verdade. Então eles apoiam isso aqui porque para eles estão do lado do governo. Então quem está do lado do governo pode dizer o que quiser, do jeito que quiser, não importa, desde que esteja do lado do governo. E o restante do país sucumbe calado. É assim que a gente vive. É assim que o país está. Uma falsa democracia, um falso Estado democrático de direito, uma falsa defesa da liberdade. Uma ideia de um ambiente sadio que, na verdade, é mais nocivo do que qualquer outra coisa. É triste você não poder expressar a sua opinião, porque a sua opinião pode ser considerada um discurso de ódio. Alguém pode te denunciar. Isso está me lembrando, gente, a época da União Soviética. É por isso que eu sempre falo, cara, estuda um pouquinho de história. Estuda um pouquinho de história, porque a história ela se repete ao longo dos anos, ou pelo menos ajuda a gente a identificar pontos que possam evitar que ela se repita. Você pega a União Soviética, o governo lá na época, as pessoas, por exemplo, você não tinha as redes sociais, mas os caras cooptavam pessoas para que essas pessoas morassem na sua rua, se tornassem vizinhos seus, convivessem no mesmo colégio, com você, com seus filhos, frequentassem as mesmas festas, os mesmos locais de trabalho, enfim. E qual era o papel dessas pessoas? O papel deles era ver o que você falava, se você criticava o governo, e aí eles iam lá e denunciavam você. E aí ganhavam do governo um estímulo, ganhavam alguma coisa do governo, né? Um alto cargo, um local melhor para morar, enfim. Tinha sempre uma compensação para aqueles que delatavam. E quando você delatava pai, mãe, aí a compensação era muito maior. É o que a gente tá vendo agora, só que nas redes sociais, gente. Abrangente, usando a tecnologia para isso. Matéria, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca a opção receber todos os vídeos, na descrição tem a nossa chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives, todos os sábados às 20 horas, aqui o seu comentário ganha voz. O MDHC, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, lançou nesta terça-feira, 18 de junho,
de 2024, Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, um portal ódio ou opinião para ajudar e identificar discursos de ódio na internet e atuar como aliado na defesa dos direitos dos cidadãos na navegação pela internet. Com o slogan Discurso de ódio não é opinião, o governo lançou o site odioopinião.mdh.gov.br, que oferece conteúdo sobre como denunciar discursos que afetam outras pessoas de forma criminosa. Na plataforma, é possível desmitificar, com exemplos práticos, a diferença entre discurso extremista ou propagador de ódio e aquilo que é apenas opinião e expressão de liberdade. A página também conterá dados atualizados sobre a violência online no Brasil, com base em informações retiradas do Observa-DH, Observatório Nacional dos Direitos Humanos, além de notícias sobre o tema, explicações sobre como reconhecer um discurso de ódio e dicas de como adotar uma conduta respeitosa no ambiente digital. A medida se junta à PMD, Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, órgão da AGU, a Advocacia Geral da União, instituído para representar a União em processos judiciais e extrajudiciais que combatem a desinformação, chamado de Ministério da Verdade pela oposição. Enfim, finalizada a matéria. Agora você vê, gente, quem é que vai analisar isso? O próprio governo. Quer dizer, um governo que busca manter uma imagem é quem vai decidir o que é discurso de ódio ou não. Tendencioso ou não? Audaciosa essa empreitada ou não. Quer dizer, não é um órgão, vamos dizer assim, imparcial. Não. É um lado do aspecto político que vai dirigir isso e dizer o que é ou o que não. Vocês acham que esse órgão ou esse lado político vai deixar que qualquer coisa que revele a sua maldade, vocês acham que eles vão tratar isso como opinião? Não, eles vão taxar como um discurso de ódio. Tudo aquilo que... Eles não vão permitir que tudo aquilo que revele, né, algo contra eles seja exposto como opinião. Afinal de contas, eles querem se manter no poder. Mas é o Brasil que a gente está vivendo. Comentários pra gente finalizar aqui. Douglas Miguel Gonçalves. E os 11 containers do Picholeco? Pois é, né? Fica a pergunta. Surgem informações sobre nova joia, no caso, Bolsonaro e PF chama Mauro Cid para depor novamente. Se nós tivéssemos, por exemplo, um Brasil com a justiça imparcial, faz a soma. 560 itens de Lula. Quanto não dá em dinheiro? Quantos milhões não dá nisso aí? 11 containers. Mas estão preocupados com o quê, gente? Com as joias de Bolsonaro. Isso mostra de que lado as coisas estão. Leon Sampaio, interessante. E ele não tá falando da revista. TSE anuncia alteração no código-fonte das urnas eletrônicas. Marcado, tá aí. Finalizando, Sueli, minha amiga, a incompetência do Tachad tá levando o Brasil à falência. Verdade. Fernando Haddad vê Brasil como uma encrenca difícil de administrar. E alguém fez um comentário, daqui a pouco a gente chega nele, né? Devolve Paulo Guedes. Pois é, concordo. Mas a gente vai chegar logo nesse comentário daqui a pouquinho. Valeu, gente. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações. Vamos ficar ligados aí, né? Opa!